Pessoal, boa noite a todos. Meu nome é Celso Henrique de Oliveira, eu sou médico intensivista aqui em Campinas e a gente trabalha para a Fundação Roberto Rocha Brito, que é uma fundação ligada ao Hospital Vera Cruz aqui em Campinas. É um hospital terciário e a ideia desse curso surgiu justamente para trazer uma união maior sobre o assunto. E a gente estava até falando com o pessoal aqui, juntar os diversos serviços no país, porque isso aqui é aberto, a gente não está nem cobrando nada, a ideia é trazer mesmo informação, e como eu sempre falo, a gente trazer melhora para salvar vidas. Esse é o nosso objetivo ao final de tudo isso. Então, nós vamos fazer essas 5 aulas, né? Só uma apresentação rápida de como que vai funcionar. Vai ser hoje a aula de reconhecimento da PCR. Na semana que vem nós vamos falar sobre o eletro na parada. O eletro que nós vamos falar é do 0 até os bloqueios na parada. Tá? Então, para quem sabe eletro e para quem não sabe nada de eletro, essa é a ideia. Tá? É uma aula bem didática. E depois nós vamos falar dos 5Hs, os 5Ts, e no final, na última aula, um retorno da circulação. O que fazer quando uma pessoa volta da parada? São 5 aulas de 2h30, e todas as terças-feiras. Ok? Falando um pouco de mim, coisa rápida, eu nem ia falar isso, mas me pegaram no pé para colocar. Eu sou médico formado aqui pela Santa Casa de São Paulo, sou médico intensivista pela Associação Médica de Terapia Intensiva, a AMIB, desde 2000. Sou coordenador da pós-graduação de emergência médica aqui da Fundação Roberto Rocha Brito, Hospital Vera Cruz. Tenho mestrado e doutorado aqui pela Unicamp e eu sou instrutor de alguns cursos aqui na Fundação. O ATLS, o ACLS, o ACLSP, Eletro e o Via Aérea para Profissionais. O ACLSP é o ACLS para profissionais experientes. É um outro tipo de ACLS, para quem não conhece, vale a pena ter como opção fazer o ACLS. Só que você tem que fazer o ACLS antes, senão você não consegue acompanhar. Bom, então vamos lá. Primeira aula, hoje nós vamos falar sobre como reconhecer uma parada. Né? Você vê, como é que a gente percebe que a pessoa está num problema de parada? Né? Muitas vezes você não percebe que é uma parada, você vê que a pessoa não está bem, né? Você chega para ela, o que está acontecendo? A pessoa desmaiou de repente, né? E aí você vê que o negócio é mais grave, muito mais grave, e você acaba atuando, checa os pulsos, aquilo tudo, né? Que a gente já comentou algumas vezes, aí, nos CLS da vida, nos BLS da vida. Mas a parada em si, às vezes, é difícil de perceber e muitas vezes choca até, né? Você vê, esse aqui é um jogador na Romênia que teve uma parada durante um jogo de futebol. Parada é a interrupção inesperada e abrupta do trabalho cardíaco e da respiração, com consequente perda da consciência. Como o coração para de bater, uma das primeiras manifestações é o desmaio, né? A pessoa perde a consciência, porque não tem um volume de sangue em direção ao cérebro, né? Bom, para falar de parada, eu resolvi colocar os nossos dados primeiro. No Brasil, a gente tem em torno de 1,5 milhão de óbitos por ano, tá? Agora, na pandemia, nós chegamos a 1.800.000 por ano, mais ou menos, mas foi um pico isolado. De uma maneira geral, a gente tem 1,5 milhão de óbitos. Desses 1,5 milhão, apenas 200 mil casos são atendidos, em torno de 13%. É um volume extremamente baixo, se a gente for pensar bem, né? 13%
é muito pouco. Desses que a gente atende, metade ainda é no ambiente hospitalar. Então, apenas 100 mil, geralmente, estão sendo atendidos fora do ambiente hospitalar, no resgate, né? A maioria evolui no óbito em 24 horas, após a parada, a maioria esmagadora, tá? E a sobrevida dentro do hospital é de 9 a 10%, 9,5%, e um quarto, 25%, quando ocorre no extra-hospitalar. Tá? Nós vamos discutir isso. Por que até no extra-hospitalar parece ser um pouco melhor a parada do que dentro do hospital? Aqui um estudo do Vantini, aqui em 2015, foi publicado na revista São Paulo Medicine, com 285 paradas. Eles perceberam, eles foram fazer um levantamento e teve uma RCP em 76% disso. A maioria ocorreu no hospital. A principal causa foi a hipóxia, falta de ar. Você vê, isso aí é uma coisa que dá para trabalhar dentro do hospital, principalmente, né? O principal ritmo foi em AESP, e a metade voltou. Só que, olha só, mesmo metade voltando, 14% só sobreviveu. Ou seja, 7% do total das paradas sobrevivem. Apenas 7%. Isso nesse trabalho dentro de hospital. E o prognóstico foi dependente do tipo de arritmia. Um ritmo chocável, ele é melhor, ele tem um prognóstico melhor. Bom, aqui, para a gente poder caracterizar um pouco a parada, no hospital e fora do hospital. O hospital, geralmente, você tem uma parada porque a pessoa já está doente, ela está internada, ela está mal, e ela vai piorando progressivamente de uma doença pré-existente. Ok? Metade praticamente ocorre no hospital e metade fora, um pouquinho a mais fora do hospital. E fora do hospital, geralmente, é uma parada súbita e imprevisível. Ninguém percebe, ninguém sabe. Quando vai ver, a parada vem, um infarto, um derrame, alguma coisa assim, né? Ou um trauma. E você consegue aqui, auto-hospitalar, nesse estudo, quando foi fora do hospital, foi menor do que quando estava dentro do hospital. Teoricamente, você estando dentro do hospital, você tem um acesso maior à terapia e mais rápida, né? Então, mas vocês vão ver que varia muito de estudo para estudo. Os ritmos que a gente mais vai falar aqui, e a gente vai falar o tempo todo por conta de paradas, a gente tem 4 ritmos principais: a sistolia, a atividade elétrica sem pulso, fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular sem pulso. Okay? Existem várias manifestações da taquicardia ventricular. A taquicardia ventricular sem pulso, a gente considera como uma parada. Existe a taquicardia ventricular com pulso, nós vamos ver isso nas aulas seguintes aí de eletro, mas sem pulso, a gente considera uma parada cardíaca. E vamos lá. Então, para falar primeiro, a sistolia e a atividade elétrica são 2 manifestações que a gente não choca. São 2 manifestações que a gente apenas atua com remédios e a compressão cardíaca. 80% ocorre dentro dos hospitais, as paradas que ocorrem dentro dos hospitais são a atividade elétrica sem pulso e a sistolia. 80%. Tá? Isso no ambiente é diferente. Os ritmos focáveis são a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular sem pulso. Esses ritmos, eles direcionam uma maior sobrevida. Nesses ritmos, eu vou dar o choque de qualquer maneira e o quanto antes, né? Faz a diferença o tempo para isso.
E eu gosto de trazer uns gráficos, uns artigos. Então, para falar aqui, atividade elétrica e assistolia, e aqui fibrilação e taquicardia ventricular sem pulso. E eles colocaram aqui, ó, a avaliação, quantos que sobreviveram depois de 30 dias com um índice CPC de 1 e 2. O índice CPC é um Cerebral Performance Category, é um índice que avalia a sequela neurológica. Tá? O índice ele vai até 5. 5 é morte cerebral, 1 e 2, 1 praticamente sem sequela e 2 com muito pouca sequela, ou às vezes até uma sequela moderada. Você vê, o que interessa é uma alta hospitalar com índice 1 e 2 mesmo. Você vê, se a pessoa chegar em atividade elétrica sem pulso ou assistolia e sem nenhum sinal de sobrevida, de vida, o cara chegar completamente sem nenhum sinal, nem gaspeando ele está, a chance dele sair com 30 dias sem nenhuma sequela, ó, é 0. Se ele chegar em assistolia ou atividade elétrica, mas ainda tiver algum tipo de sinal de vida, por exemplo, ele está gaspeando, ou ele está convulsionando, algum sinal, já melhora um pouco. Não é mais 0, é 12%. A chance dele sair com pouca sequela 30 dias depois. Mas mesmo assim, 12% é muito pouco, né? Agora, nos ritmos que a gente dá choque, mesmo que ele chegue sem nenhum sinal, olha aqui, ele ainda tem alguma chance, 4%. É muito pouco, é verdade. Mas não é o 0 que a gente vê aqui. E se você tiver algum sinal de vida, de cada 4 pessoas que chegarem na tua unidade e você der o choque, 1 de 4 vai sair 30 dias depois sem sequela neurológica, ou praticamente com pouquíssima sequela neurológica. Então, você vê que o choque faz muita diferença. É muito importante a gente buscar o choque e, assim que possível, descarregar. Aqui um gráfico que fala, ele analisou de 2000 a 2018, aqui os ritmos chocáveis, os ritmos não chocáveis, a sistolia e a ESP, e aqui a comparação com todos os ritmos. E aqui a sobrevida. A sobrevida dos ritmos não chocáveis, a sistolia, por exemplo, em 2000 era de 10%. E eles conseguiram dobrar isso. Ainda é muito baixo, mas hoje ela já gira em torno de 20%. Ok? Isso aqui, estudo do Anderson. Isso aqui, se não me engano, nos Estados Unidos. E aqui, os ritmos chocáveis era de 35%, subiu menos, mas subiu também em torno de uns 20%, 30%, para 45% do que era em 2000. Então, a gente tem percebido melhor, mas ainda é muito pouco para a gente poder falar que está salvando todo mundo, né? É difícil falar que vai conseguir salvar todo mundo, porque as pessoas também não são só paradas, né? Tem pessoas que a gente fala, tem gente que está parando, mas tem gente que está efetivamente morrendo, né? Descansando. Tem muita gente que morre e descansa, né? Então, essas pessoas a gente não tem como salvar, mas a boa parte do que está parando a gente conseguiria salvar sim, se tivesse condições de chegar a tempo para poder fazer alguma coisa. E aí, primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, fazer o quê, né? Antigamente era o ABC, o A para via aérea, o B para respiração e o C a circulação, parte cardíaca. Eu falo antigamente, mas porque hoje a American Heart, principalmente, a Associação Americana que faz o ACLS, eles recomendam que a gente comece pelo C, pelo coração. Então, chamar ajuda, começar a RCP e pegar o desfibrilador. Porque se for um ritmo chocável, eu tenho como fazer o coração voltar.
E muitas vezes, sem dar tanto ênfase para a parte respiratória. E é muitas vezes o que a gente vê diferente nas unidades, né? Primeira coisa que acontece muitas vezes, a pessoa chega parada no pronto-socorro, todo mundo já quer sair para entubar, né? Ah, não, vamos entubar. Será que isso é realmente necessário? A ideia é a gente trabalhar a parte cardíaca primeiro, ok? Foque no coração, foque no 30/2, e num segundo momento, ou de repente até num terceiro momento, você vai entubar essa pessoa. O teu foco é reconhecer a parada, reconhecer o ritmo e, se precisar, chocar. Vai dar o choque que é melhor. O mais importante é a gente trabalhar o choque. Isso. Como a criança geralmente para mais por hipóxia, então a pediatria gosta de fazer algumas ventilações de resgate. Tudo bem, não tem problema. Mas o coração para o adulto é muito mais importante. A chance dele estar infartando, por exemplo, ou fibrilando, ela é muito maior. Então, dê o choque primeiro. Faça o CAB. Bom, vamos falar, então, dos ritmos. A gente falou da sistolia, da ESP. Vou falar uma por uma. O que é a sistolia? A sistolia é isso aqui, é nada, né? Sistolia é um estado de inatividade cardíaca, nada, onde não se verifica débito cardíaco nem despolarização ventricular. Se não tem despolarização, não tem contração ventricular, levando à ausência de batimentos do coração. Se eu tenho a sistolia, eu não tenho nenhuma atividade, certo? Ela pode ser temporária, de repente ela volta, né? Ou pode ser definitiva. Por mais óbvio que seja, todas as pessoas que morrem terminam morrendo em assistolia, né? Então, em princípio, a assistolia é a pior das arritmias possíveis, né? Chegou na assistolia, a chance de voltar é mais complicada. É melhor eu chegar fibrilando do que chegar em assistolia. É melhor chegar com o coração batendo, né, do que chegar sem nada de batimento. Mesmo que o meu coração batendo não renda um batimento efetivo, ele ainda tem alguma certa atividade. Assim, com ela em linha reta, ela não tem nenhuma atividade. Você vê, eu tenho uma linha que não me traduz batimento cardíaco, né? A frequência cardíaca ela é ausente, o ritmo é nenhum, né? O que a gente chama de linha reta. As ondas P são ausentes. E aqui, o que a gente tem que tratar? Identificar a causa da parada, usar a epinefrina e fazer RCP, né? Ressuscitação cardiopulmonar. Eu coloquei esse 10 batimentos aqui, menor do que 10. Tem alguns autores que consideram menos de 10 batimentos como a sistolia. Isso é um pouco controverso, mas o argumento é o seguinte: tudo bem, a pessoa tem 2 batimentos por minuto. Isso aí vale alguma coisa? Então, esse é um argumento, se você for pensar bem, 2 batimentos por minuto, daria para considerar como uma sistolia? É uma dúvida, né? O fato é que a gente considera a sistolia em linha reta, tá? Se tiver 1 ou 2 batimentos, já é uma atividade elétrica sem pulso, mas alguns autores consideram menos do que 10. O fato é que não vai ter tanta diferença assim, né? Ele ainda tem 2 batimentos por minuto, mas já ele vai ter 0, né? Essa é a verdade. Lembrar que a sistolia ela pode ser muito confundida com a fibrilação ventricular fina. Essa é uma fibrilação ventricular, todo mundo conhece, uma fibrilação bem clássica, fibrilação bem grosseira. Eu olho para ela e falo, nossa,
que é um ritmo completamente caótico, bagunçado, né? Agora, às vezes, eu posso ter uma fibrilação tão fininha que eu fico em dúvida, será que isso aqui é uma fibrilação ou isso aqui é uma assistolia? Dá para ficar em dúvida. Como que eu tiro essa dúvida? Eu tenho que aumentar o tamanho da onda, fazer um aumento da amplitude da onda, e aí sim ele vai me mostrar os tremores da fibrilação, ou vai continuar em linha reta, né? Vai continuar em uma linha que não muda, mostrando que sim, é uma sistolia. Então, tomar muito cuidado com isso numa parada, e principalmente naquele que não volta, porque ele vai entrar em assistolia em algum momento, né? Porque são tratamentos completamente diferentes. Na fibrilação fina, eu tenho que dar o quê? Choque. Na sistolia, não adianta dar choque. Eu tenho que fazer a ressuscitação adrenalina. Aqui eu tenho que dar antiarrítmico. Aqui eu não dou antiarrítmico, né? Então, são algoritmos diferentes. Eu tenho que prestar atenção nisso para não ter confusão. Então, eu até brinco, diagnóstico de assistolia. Eu tenho que confirmar que é uma assistolia. Não é só porque eu estou vendo uma linha reta no monitor que eu vou falar, é uma assistolia. Não, eu tenho que ter certeza de que aquilo é uma assistolia. E eu vou checar cabo, eu vou checar os ganhos, as amplitudes, e eu vou checar as derivações. Eu tenho que checar cabo, gente. Não tem parada. Quem já participou de parada aqui sabe disso. Não tem parada que não solta cabo. Toda parada solta cabo. Toda. Isso é impossível terminar uma parada sem soltar algum cabo lá. Ganhos. Eu vou ampliar justamente para ver se eu estou com uma sistolia ou se eu estou numa fibrilação ventricular bem fininha. E aqui, às vezes, eu tenho uma derivação, estou lá no D2, eu mudo para o D3, aí volta a aparecer. Era porque a derivação D2, por exemplo, não estava pegando direito, né? Podemos ver cabos soltos em uma reanimação de PCR a qualquer momento. Sempre, sempre solta cabo, gente. Então, não é porque tem uma linha reta que eu vou falar, é uma sistolia. Eu tenho que provar que é uma sistolia. Tudo bem com a sistolia? Sistolias. E temos também, junto com a sistolia, a tal da atividade elétrica sem pulso. O que é uma atividade elétrica sem pulso? É uma atividade de batimento, mas esse batimento ele não se traduz em débito cardíaco. Eu não consigo fazer o coração andar, o sangue do coração andar. Eu não consigo ter pressão. Muitas vezes você tem algum batimento, pode até ser normal o eletro. Ah, mas está normal? Está normal ainda, porque vai mudar. Se ele não tem pulso, mesmo com o eletro normal, ele está parado. E é muito, às vezes dá até confusão. Você pede para começar uma ressuscitação cardíaca e o pessoal às vezes fala, não, mas peraí, ele está com eletro bom, ele não está com o coração batendo. Isso é o que interessa, tá? Mesmo o eletro estando bom naquele momento, ele vai mudar na tua cara logo, logo. Pode ter eletro isoelétrico intermitente. O que é isso? Ele pode ter um eletro com assistolia, isoelétrico, ele é reto, interrompido com complexos regulares ou não. Então, de repente, eu tenho um pedaço que é a sistolia e, de repente, eu venho e tenho algum ciclo de batimento. É uma atividade elétrica também. Não resultam em batimento cardíaco, em sístole mecânica. E, se não tratada, vai evoluir invariavelmente para a sistolia. Então, mesmo que eu tenha um eletro normal, olha aqui, ó,
Eu tenho um eletro aqui aparentemente normal, mas olha a minha pressão. Minha pressão, minha pressão, minha pressão, minha pressão. De repente, ó, eu não tenho mais pressão arterial. Minha pressão arterial sumiu. E o meu eletro continua igual. Ah, mas o eletro está igualzinho. Tá bom, tá bonito. Isso. Mas ele parou. Ele parou porque aqui não tem mais batimento cardíaco efetivo. Eu tenho ainda uma atividade elétrica. E me engana. Essa atividade elétrica, ela não está fazendo o sangue girar. Então, a ESP não é um ritmo único, tá? Eu posso ter vários ritmos, qualquer atividade elétrica, qualquer ritmo, qualquer um, sem pulso. Claro, exceto a fibrilação e a TV sem pulso, e daí eu vou dar choque, eu vou considerá-las em separado. Mas todos os outros ritmos cardíacos, se tiver atividade elétrica, mas eu não tiver pulso, eu vou considerar como uma atividade elétrica sem pulso. O nome já diz, né? Identificar e tratar a causa e fazer, de novo, RCP e epinefrina, como se fosse a sistolia, né? Olha aqui, ó. E esse eletro? V1, D2, V3, AVR, AVLVF, V1, AV6, bonitão, ó. Sinusal, QRS bom, D2 longo não chama atenção. Eletro normal, né? Ah, normal, não tem nada. Pois é. E se não tiver pulso? Ah, mas isso é impossível. Não é, gente. Na atividade elétrica, isso pode acontecer. Você pode ter, sim, um eletro normal e ele está parado, ok? Ele ainda está com o eletro normal. Ele vai mudar na tua cara. E uma dica, já que está falando de AESP, sempre que vocês tiverem uma AESP, olhem o QRS. QRS, QRS. QRS fininho, estreito. QRS largo. O QRS estreito, ele fala mais de alterações mecânicas. Eu posso estar tendo uma embolia, eu posso estar tendo um pneumotórax hipertensivo, eu posso estar tendo um tamponamento cardíaco, até um infarto. Mas o infarto que não está me levando a uma falência, tá? Está me causando problemas de batimento. De repente, teve uma ruptura de cordoalho, alguma coisa assim. O QRS, o batimento, o músculo cardíaco, ele não está ruim. Ele está tendo problemas, mas ele não está ruim, tecnicamente falando. Quando o QRS está largo, o coração está sentindo, de uma maneira geral, algum problema mais complicado. E aqui eu busco causas metabólicas. Então, por exemplo, eu vou buscar um cálcio alterado, uma intoxicação por medicamentos, ou um infarto fulminante, com a falência inteira do coração. O coração inteiro não está conseguindo bater direito, tá? Uma acidose cardíaca, uma acidose metabólica. Então, esses com QRS mais largo, claro, desde que sejam um QRS novo, né, largo, né, porque de repente a pessoa já tem isso de natureza, né? A pessoa já tem um bloqueio, por exemplo. Aí é uma coisa dela. Estamos falando de uma maneira nova, né? É que na parada, muitas vezes, você não sabe, mas você consegue, olhando um eletro, desconfiar. Ele está em parada, está com QRS largo, busque causas metabólicas. Será que ele é diabético? Será que ele é um renal crônico? Será que ele tem um diabetes? Busque causas mais metabólicas, porque a chance de acertar é maior. Quando a gente for falar de 5H5T, nós vamos voltar a essa conversa aí. Então, para a sistolia e a ESP, a gente sempre vai trabalhar da mesma forma. E
Tem gente que, além de colocar a sistolia, a ESP ainda coloca a ausência de resposta ventricular, que é esse ventricular standstill aqui, que é uma resposta. Na verdade, isso daqui é uma ESP, né? Por quê? Porque é uma atividade elétrica e não tem pulso. Só que, nesse caso, o átrio, ele está batendo direitinho. Aqui, ó, eu tenho o átrio batendo, eu tenho onda P, só que ele está completamente bloqueado. É um ritmo que o ventrículo não bate nada. O átrio bate, mas o ventrículo não tem resposta. Nada mais é do que uma atividade elétrica sem pulso, mas tem alguns autores que gostam de colocar isso de forma separada. O fato é que o tratamento é o mesmo, né? Epinefrina, ECP e fazer o 5H5P. Essa ausência de resposta, a gente tem as ondas P presentes, o átrio ele é funcionante, você vê, ele continua batendo o átrio, e de repente o ventrículo, só que não está batendo. Ele pode ser claudicante, ele vai e volta, por exemplo, vai e volta, só que aqui a pessoa desmaia, a pessoa não tem contração cardíaca, ela não tem débito cardíaco. Então, muitas vezes, a pessoa pode ficar nesse momento aqui e para valer. Tá? Nesse caso, paciente que tem essa ausência de resposta ventricular, você vai tratar como uma parada também, ok? Uma atividade elétrica sem pulso. Tudo bem até aqui, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês conhecem tudo isso, nós estamos revisando tudo isso. Bom, a fibrilação ventricular, você não consegue saber sem... Espera aí. Sem o desfibrilador, ou um eletro, né? Se tiver um eletro, você faz um eletro. Se tiver um desfibrilador, você põe o desfibrilador a par na pessoa e você vai ver esse ritmo aqui. Esse é um ritmo de fibrilação ventricular. Eu tenho batimento normal, eu tenho uma extrasístole. Essa extrasístole, ela descamba e ela me causa uma falência do batimento, um ritmo caótico. Isso começou com uma extrasístole ventricular. Tá? O tratamento aqui é choque. E aqui nós temos a taquicardia ventricular. Só que essa taquicardia nós vamos considerar sem pulso. Se eu não tenho pulso, mesmo ela sendo uma arritmia rítmica, porque ela é toda bonitinha assim, ó. Né? Essa arritmia sem pulso, eu vou considerar como parada e eu vou chocar esse paciente. Eu tenho que chocar para valer. Não adianta só ficar fazendo compressão, gente. A gente precisa dar choque nesse pessoal. É importante dar choque, certo? Que choque? Desfibrilação, o nome já diz. Eu vou desfibrilar qualquer um dos aparelhos e eu vou usar a tal da carga máxima. O que tiver, dá o que tiver. 360, 200 joules, vai depender do teu aparelho, mas você vai descarregar o choque. Essa é a prioridade. Se você estiver fazendo compressão e o aparelho chegou, você para tudo e vai para o choque assim que chegar o aparelho. E você já vê se é uma sistolia, se é uma ESP, se for uma FV ou uma TV sem pulso, você já dá o choque. Lembrando que temos dois aparelhos, os aparelhos antigos, eles todos eram monofásicos. O choque ele sai do ápice, aqui do lado do corpo, e ele sobe para a mediastinal aqui.
Essa é a monofásica. A bifásica, todos os aparelhos novos, eles são bifásicos, eles têm duas ondas de choque, uma que vai e a outra que volta. Ela sempre sai do ápice, tá? E ela volta depois. Esse aparelho, ele é melhor, ele é mais, vamos dizer assim, fisiológico, e por conta disso eu consigo dar um choque mais fraco. Então, esse eu preciso dar choque de 360 watts ali, 360 volts, na verdade, desculpe. E aqui eu dou 200 volts, não, é joules, perdão, 360 joules, e aqui eu dou 200 joules na carga máxima, né? A desfibrilação. Essa é a onda, eu dou o choque, vai, e ele volta. A monofásica só vai, tá? Olha aqui. E eu tenho que fazer sempre do mesmo jeito o choque? Não, eu posso fazer, gente, de qualquer jeito, o que for possível. Muitas vezes eu tenho algum ferimento, ou eu tenho alguma coisa que está atrapalhando. O importante é o coração estar no meio, tá? E eu sempre vou colocar a pá do ápice na frente. Se eu for usar atrás, por exemplo, esse azul está lá atrás. O vermelho eu ponho na frente e a carga vai sair daqui e vai lá para trás. Esse aqui eu ponho direto, ó, no meio ali. Primeiro na frente, o coração está no meio, tá? Sempre eu vou colocar o coração entre os choques, ó. Sempre ele tem que estar no meio, ok? Então, muitas vezes eu não consigo fazer por algum motivo, sei lá, tem um ferimento, tem uma queimadura, tem escalpelou, tem, sei lá, uma faca ali no meio, eu não consigo usar, eu vou dar um choque do jeito que for possível, lembrando sempre de colocar o coração no meio. Eu tenho que manter o coração no meio. E eu vou fazer um choque de desfibrilação não sincronizado, tá? O sincronismo eu vou usar na cardioversão. A desfibrilação eu não tenho sincronismo. Eu vou usar a desfibrilação na fibrilação ventricular, mesmo naquelas fibrilações mais finas, eu vou dar choque o máximo que puder. Eu vou fazer na ataque ventricular monomórfica, aqui é ataque sem pulso, e na polimórfica, que é o torsade points, que é esse caos aqui. Na aula de eletro nós vamos falar um pouco melhor dele. Semana que vem nós vamos falar disso. A torção das pontas, as pontas ficam trocando. Você vê aqui a ponta está para cima, a ponta vai para baixo, a ponta está para cima, a ponta vem para baixo. É a torção das pontas. São taquicardias ventriculares polimórficas. A principal é a torção das pontas, torsade points. Esse ritmo, mesmo que você tenha pulso, você vai desfibrilar, tá? É o único pulso, gente, é a única arritmia com pulso que a gente desfibrila. Todas as outras arritmias, se tiver pulso, eu jamais vou desfibrilar. Eu sempre vou cardioverter. Todas. Se eu tiver pulso, eu vou cardioverter. E qual que é a diferença? A cardioversão eu vou sincronizar. Olha aqui, ó, sync. Eu sincronizo com a onda T. Olha aqui, ó, tá vendo esses triangulinhos aqui, ó? O aparelho está achando a onda R, perdão, a onda R aqui, ó, onda R, onda R, onda R. Ele mesmo já está procurando, ó, já está achando. A hora que eu aperto o sincronismo, ele vai liberar o choque somente junto com essa onda R. A cardioversão eu vou fazer em pessoas que tenham pulso, não é na parada, hein, gente? Na parada eu vou desfibrilar. Estou colocando aqui apenas para a gente poder diferenciar as coisas. E eu vou sincronizar com a onda R. Aqui, ó, onda R.
onde eu tenho a despolarização ventricular. Onde eu tenho a despolarização, eu tenho a contração. A onda R, eu tenho um pico de contração do coração, do ventrículo, na verdade. É onde o ventrículo mais está contraído. É o melhor momento para poder dar choque. Quando ele está parado, você desfibrila, você dá choque a qualquer momento, né? Você não escolhe. É tudo ou nada. Mas como ele não está parado, é melhor fazer junto com o batimento dele. E quando que eu vou dar o primeiro choque? Quanto mais rápido eu der o choque, maior a minha sobrevida, maior a chance de alta hospitalar e menor a minha sequela neurológica. Isso é provado, gente. Então, quanto mais rápido eu fizer o choque, maior a minha sobrevida, maior a minha chance de ir embora para casa. E uma melhora da condição neurológica. Esse estudo aqui, por exemplo, é um estudo de 99, um estudo antigo, mas ele é bem clássico na emergência. Eles avaliaram a sobrevida de acordo com o tempo que demorou para fazer a desfibrilação, a primeiro choque. E a média que eles acharam foi de 13 e poucos minutos. Tá? Essa aqui, a flecha, é a média que eles acharam. Então, você vê que demora, né? 13 minutos demora para fazer. Mas aqueles choques nas pessoas que foram até 2 minutos de parada, olha aqui, metade dessas pessoas sobreviveram. Metade, se eu conseguir dar choque em até 2 minutos da parada. Até 4 minutos aqui, ó, 3 a 4 minutos, já cai para 1/3, e você vê, ele vai caindo. 5 a 6 minutos, 1/4, 7, 10, 9 a 10 minutos, ó, já está em 15, praticamente, 15%. Ó. Tempo de duração da parada. Quanto mais prolongada a parada, quanto mais demorada a parada, menor a chance de sobreviver, menor a chance de ir embora para casa e maior o risco de sequela neurológica. Quer dizer, é uma pessoa que muitas vezes sobrevive, mas nunca mais vai sair da cama, por exemplo. Vai ficar em estado vegetativo. Será que muitas vezes valeu a pena, né? Então, a gente tem que pensar também nisso. Não adianta só fazer a pessoa sobreviver. A gente tem que lutar para ela sobreviver e voltar para as atividades dela, né? Para voltar para a vida normal dela, não ficar numa cama, num hospital, leito de hospital para o resto da vida, sem poder se levantar, sem poder interagir, né? Esse gráfico aqui, só para vocês entenderem, de novo, sobrevida na alta, tá? O número de eventos, e aqui, ó, a duração que foi a parada. Então, eles fizeram de 1 a 5 minutos até 80 minutos de parada. E esse aqui é o gráfico com todos os casos. Você vê, a parada que foi até 5 minutos, 80% sobreviveu. Olha aqui, ó. Se você tem até 5 minutos, 80% das pessoas sobrevivem. E aqui dá mais ou menos metade da casuística que eles colocaram. Conforme vai passando o tempo, até chegar em 100%. 100% está aqui com todos esses casos. De 6 a 10 minutos, no entanto, olha só, de 80% já caiu para 30%, vai, ó, o tempo de parada. Então, o negócio é agir rápido. A gente não pode perder tempo, gente. A gente não pode perder tempo. 11 a 15 minutos, já foi para menos de 20% a chance de sobrevida. Mas olha que interessante. Meia hora ainda tem 10, 15% chance de sobrevida. E você ainda observa retorno até 80 minutos. Então, tem gente que ainda consegue sobreviver com 80 minutos de parada. Tá?
E essa é uma tendência que o pessoal tem discutido muito. Quanto tempo continuar a parada? Hoje, o American Heart, a Associação Americana, o ACLS, coloca para a gente parar de fazer a reanimação com 20 minutos de assistolia. Então, se eu já tenho 20 minutos de assistolia, eu comprovei que está em assistolia, eu posso parar, porque não vai mais voltar. A chance de voltar é mínima, zero. E se voltar, vai voltar com sequela total e vai acabar morrendo até 30 dias, não vai embora para casa. Mas, hoje, a gente tem vários mecanismos que estão vindo aí, inclusive robô que faz compressão, né? Hoje nós temos um robozinho aí, o Lucas, é um aparelho que faz compressão. Já existe alguns SAMUs, inclusive, do Brasil que tem. Tem um SAMU, acho que em Santa Catarina, compraram lá um aparelho desse. E você consegue, muitas vezes, ficar 80 minutos fazendo compressão, porque a equipe não aguenta, né? A gente sabe que quando você faz compressão para valer, depois de 20, 30 minutos, ninguém aguenta mais, né? Essa é a grande verdade. Mas com um robô desse, a tendência é que cada vez mais as paradas fiquem por mais tempo sendo submetidas à ressuscitação propriamente dita, né? Alguma dúvida? O negócio é agir rápido, gente. 5 a 10 minutos. Tempo é vida, é isso? Tempo, gente. Tempo é vida. Tem gente, a cardio fala que tempo é coração, a neuro fala que tempo é cérebro, e a gente fala que tempo é vida, né? Porque é verdade. E aí, eu faço o tal do soquinho no peito? Faço soco precordial? Isso é muito famoso, eu já fiz soco no peito, antigamente isso era mais reconhecido. Hoje caiu por terra, tá? Não é recomendado fazer soco no peito. Não é para fazer isso. Mas, se você tem suspeita grande de ser um ritmo chocado, FV, uma TV, e você não tem o desfibrilador na mão, você não tem o desfibrilador perto, ou ele vai demorar para chegar, você pode fazer, sim, o soco, tá? Mas não é aquele soco que você vai trazer de trás, assim, e descarregar a braveza em cima do coitado ali. Não, você vai pegar e dar um soco perto do externo, de 15 a 20 centímetros de altura, soco único, com força, tá? E, de preferência, gente, não é para fazer isso fora do hospital, né? Ainda mais na rua. Você vai dar um soco no paciente que está na rua, no meio da calçada, e todo mundo com uma filmadora na mão, né? Hoje todo mundo tem um celular na mão. Começam a filmar e o negócio vê você dando um soco no cara lá, não sei se vai cair muito bem, não, viu? Não façam isso na rua. Ou se façam com muita presteza, com calma, delicadeza. Tenta ser mais discreto, porque é uma coisa que chama muita atenção às vezes, tá? A Andrea está perguntando aqui, para esses 20 minutos de PCR, vale para pacientes jovens. Então, Andrea, é muito variável, né? O jovem a gente dá um gás maior, parece, né? Mas o idoso, às vezes, surpreende, viu? Você vai ver a pessoa, às vezes tem 70 anos hoje em dia e não toma nenhum remédio, por exemplo. O que ela toma de remédio, doutor? Ela não toma nada. 70 anos, ela mora sozinha, ela faz as atividades dela, ela vai passear no parque todo dia, ela anda 5, 6 quilômetros todo dia. Esses são os idosos que muitas vezes a gente vê no dia a dia. E, poxa, será que não vale a pena investir numa vozinha dessa, entendeu?
É uma coisa a se pensar. Então, vale a pena a gente buscar, sim, mais tempo de compressão, mas com qualidade. Porque não adianta você também fazer 20, 30 minutos de compressão e tá lá, né? Fingindo que está comprimindo, não está comprimindo nada, não tem ritmo, o pessoal fica cansado, você vê que não está afundando mais o peito, tem que afundar o peito, 5, 6 centímetros, tem que afundar, pelo menos 5 centímetros, né? Senão, não volta. Então, cuidado com esse negócio de dar soco no peito, hein? E como que a gente pode agilizar, né, o tratamento, o atendimento? A melhor coisa são os treinamentos. Ó. Esse aqui é um treinamento de primeiros socorros, é um treinamento para leigos, ele não é feito para equipe de médica, enfermagem, equipe de saúde, é uma equipe que é para dona de casa, para o pessoal que é leigo, né? Por que não? Tem que treinar esse pessoal, né? Para poder o quê? Para poder agilizar justamente o primeiro momento de atendimento. Treinar a população como um todo, reconhecer a parada, chamar ajuda, tem que chamar ajuda. Não adianta você reconhecer a parada, você ficar lá sozinho fazendo compressão e não chamar ajuda, né? E hoje a recomendação, principalmente para o leigo, é fazer o atendimento hands-on. O que é isso? Hands, mão, né? Somente as mãos. Não precisa se preocupar tanto com a parte respiratória, gente. A gente fica louco, né? De querer entubar, quer entubar, quer entubar, quer entubar. Não, quer entubar, tá faltando ar. Tá faltando ar, mas o cara tá parado, tá faltando é sangue. E eu tenho uma coisa comigo que, para mim, o mais importante mesmo é fazer o sangue girar. Se você deixar o sangue parado, o que vai acontecer com ele? Ele vai coagular, ele vai formar coágulos. E depois que ele fez um coágulo atrás do outro, ele não volta mais a andar, ele não volta mais a girar. Se você comprimir e mantiver o sangue girando, ele pode estar preto, gente, sem nada de oxigênio. Mas se ele está girando, ele ainda tem chance de voltar. Porque não adianta nada você ter um sangue super vermelho, cheio de oxigênio, mas ele virou um chouriço lá dentro, cheio de coágulo, ele não consegue mais fazer girar nada, um monte de trombo, um monte de coágulo, e o sangue não gira mais. Então, é importante a gente fazer o sangue continuar girando, mesmo que não dê oxigênio para ele. Faça pelo menos as compressões. Treinamento de equipe de saúde, treinamento de chegar no local rapidamente, a gente precisa melhorar isso, e buscar uma alta performance. Cada vez mais, treinar, 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 treinar. E eu gosto de falar também no investimento em tecnologia. Os robôs vão vir cada vez mais forte. Isso nos próximos 10 anos, a gente vai ter robozinho para tudo. O robozinho aí vai estar entubando, vai estar comprimindo, dando choque. Isso não é mais dos 10 anos, mas logo, logo a gente vai ver isso. E o de compressão já tem. O Lucas já está por aí. Esse é o hands-on, CPR, que eles falam, que é só mão, e isso, everyone can save a life. Todo mundo, qualquer um, pode salvar uma vida. Qualquer um. Quando feito por testemunhas, mostrou melhores resultados do que o 30-2. Olha que loucura. Eles fizeram um treinamento e foram comparar pessoas leigas que fizeram só a parada com a mão e compararam o atendimento com profissionais de saúde que atenderam a parada fazendo 30-2, dando respiração, entubando, fazendo o que a gente está acostumado a fazer. E
a loucura foi que as pessoas leigas que só faziam a compressão, elas salvaram mais gente do que o pessoal da saúde que fazia compressão e tentava fazer intubação e tentava dar oxigênio junto. O resultado foi tão absurdo que eles falaram, não, alguma coisa está errada, né? Não está certo isso. Não, é real. Por quê? Porque o sangue continua girando e a hora que você consegue fazer um atendimento já avançado, você consegue entubar com calma, você consegue chegar no hospital e uma equipe já super preparada na parada assume, ele conseguiu chegar lá porque ele teve tempo, aqueles 5, 10 minutos iniciais, ele não ficou sem nada de atendimento. Ele ficou com um atendimento mínimo, mas foi suficiente para manter o sangue girando, foi suficiente para mantê-lo vivo. Melhor prognóstico, inclusive, neurológico, mesmo com sangue preto, gente. Tá? Não se preocupe, façam hands-on. E é outra coisa, né? Você não é obrigado a fazer, por exemplo, você está na rua, você viu uma parada, você não é obrigado a fazer boca a boca, por exemplo, uma pessoa e caiu lá na frente, na tua frente, você quer ajudar, mas também você quer fazer boca a boca, você faça, é um problema teu, mas você não é obrigado a fazer isso, você não é obrigada a fazer isso. De repente você tem uma pessoa que acabou de vomitar, está cheio de sangue, né? Se você não precisa se sentir encabulado, encabulada, e fala, eu vou fazer a compressão. Eu não fiz a boca a boca porque não dava, né? Não houve condições para isso. Olha esse filme. É em inglês, mas é um filme para leigo. Chame ajuda. Então, essa música é o mesmo ritmo dos 120, 110, 120 batimentos. É uma música do Bee Gees, muito famosa, né? Stay Alive. E eles usam isso. O filminho aí, você vê, 1 minuto, isso fica girando nas propagandas para todo mundo. Hoje também tem o Baby Shark, né? É a outra musiquinha que eles usam. Vocês me desculpem, eu não tive a manha de colocar a musiquinha do Baby Shark, porque por mais que seja legal, tudo, mas aquela música Baby Shark, Baby Shark, Baby Shark, aquela criança adora essa musiquinha, né? Mother Shark, Mother Shark, vai a mamãe tubarão, papai tubarão, vovó tubarão, um atrás do outro. Essa música também tem o mesmo ritmo da compressão. Então, são boas dicas que eles fazem, são campanhas mesmo, principalmente nos Estados Unidos, são campanhas que você mostra para a população como atender um caso de parada em casa, ou com o vizinho, por exemplo. Enquanto alguém chama a ambulância, você está tendo alguém fazendo isso. E eles têm treinado hoje alunos, estudantes acima de 7, 8 anos de idade e já sabem agir, trabalhar num caso de parada. É muito comum os idosos ficarem com crianças, por exemplo. Então, você tem lá o vovô, a vovó,
fica tomando conta da criança que tem 8, 7, 8 anos, 10 anos, e de repente o vovô tem um AVC, um derrame, e essa criança é que vai chamar ajuda. E ela deve ser treinada assim. E eles conseguem salvar muitas vidas. Olha só, aqui um exemplo. Estudo que foi feito desde 2000 até 2017. É um estudo publicado em 2019. O que é isso? Essa pontilhada aqui é a chance de sobrevida e de alta do hospital, feita chocado por testemunhas. Bystander é testemunha. Paramédico e o primeiro que fez o atendimento médico ali, o primeiro que respondeu a chamada. Você vê, a testemunha, que em 2000 era o pior resultado, ele salvava só 6, 7%. Olha o que não faz o treinamento. Ó. Em menos de 20 anos, eles já estão salvando mais da metade das pessoas que eles atendem. Muito mais do que os paramédicos, muito mais do que um time de primeira resposta. Por quê? Não é que eles são melhores, é que eles veem, eles percebem, são eles que testemunharam a parada. O paramédico, até chegar, ele demora. Ele vai demorar 5, 10 minutos para chegar. Então, esse que testemunhou, ele é peça-chave. A população ser treinada é muito importante. Esse daqui é fundamental. E o Brasil está muito atrás disso ainda. Infelizmente, a gente tem que trabalhar muito ainda, até virar lei, para poder fazer treinamento de população. Isso é muito importante, porque são eles que vão dar o primeiro atendimento. O paramédico, o pessoal do SAMU, eles fazem a terapia direitinho? Sim, claro, como não? São especializados nisso. Mas eles vão demorar a chegar. E tem lugar que demora mais, tem lugar que tem trânsito, tem lugar que tem dificuldade para entrar, tem lugar que está chovendo, caiu uma árvore. Tudo isso é motivo para atrasar. E 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, é muita diferença, muitas nessas horas. 1 minuto, 2 minutos faz muita diferença. Então, quem testemunha é importante saber lidar com o reconhecimento da parada. Esse aqui é um estudo escocês, publicado em 2015. Olha aqui, o testemunho, a pessoa que é testemunha da parada, em 2000, eles giravam em torno de 30%, 2002, 30%, 25%, e agora eles já estão em quase 50%. Mas o que aconteceu? Deixa eu esconder aqui, peraí. Olha aqui, ó. Em 2005, criaram uma lei que é mandatória uma educação de ressuscitação nas escolas elementares. Virou lei. Aqui já começa a subir, ó. Ó. Aqui, novos guidelines, novas propostas para ressuscitação. E em 2007, para você tirar carteira de licença de carro, de carteira de motorista, você tem que fazer curso de ressuscitação. Então, eles vão cercando. Cada vez você vai fazendo vai ter que renovar a carta, vai ter que fazer curso de primeiro socorro. Aqui, introdução dos profissionais de saúde em centros de disparo, que eles falam, centros mais rápidos, para chegar mais rápido, tudo. Mas são coisas que eles vão fazendo para poder ajudar a treinar mais gente. Olha aqui, além disso, eles deram, ó, entre 2001 e 2004, 175 mil certificados de primeiros socorros, anualmente, isso é para a população. Mas olha aqui, a partir do ano 2005, eles deram kits de treinamento de parada, ó, 150 mil kits por ano, para a pessoa ler, estudar.
E aqui, em 2008 em diante, aumentaram para 300 mil certificados. Então, isso tudo incentivando a população a aprender. E a população quer isso, a população aprende isso, a população gosta disso, porque sabe que é importante, né? E é mesmo, é importante fazer, porque o hospital está lá, mas até chegar no hospital demora. Olha aqui, ó, sobrevida na chegada do hospital era 10%, dobrou, 20%. Ainda é pouco? Ah, ainda é pouco. Mas o negócio vai subindo, até a gente conseguir números muito melhores, né? A gente não tem esses números, não. Então, a gente tem que treinar mais, gente. Treinar mais gente. Taxas de parada fora do hospital e por leigos varia de 1 a 44%. Taxas de RCP fora do hospital. Então, de cada 100 paradas fora do hospital, tem artigo que fala que só 1% é reanimado. E varia, né? Isso aqui é no mundo todo, tá? Então, você vê, tem lugar que faz 1%, tem lugar que faz 44%. Por que tem lugar que faz 44%? Porque tem lugar que já treinou, que está treinando os leigos, está treinando as pessoas que estão no nosso lado, gente, as pessoas que estão no nosso vizinho, pessoas que estão na escola das nossas crianças. Essas pessoas são leigas e elas precisam saber o que é uma parada, saber reconhecer uma parada e saber atuar. Para quando chegar um aparelho, um desfibrilador, ou chegar a equipe do SAMU, do resgate, do GRAU, a gente tem um GRAU aqui em São Paulo, que é o grupo de resgate dos bombeiros, sabe? A hora que chegar essa equipe, ela tem uma chance maior de salvar a vida dessa pessoa, porque essa pessoa continua viva, ela não está mais 10, 15 minutos sem fazer nada, né? A efetividade da SCP é muito variável, apenas metade dos leitos a fazem corretamente. Vê que mesmo com treinamento, o leigo ainda tem muito a aprender, né? É um eterno aprendizado. E você vê, isso aqui é um curso para leigo que eu falei anteriormente. A pessoa vai lá, ó, das 9 às 2 da tarde, fica lá 5 horas, fica treinando no boneco. Mas como a gente faz o BLS, por exemplo, o ACLS, aqui o desfibrilador automático, então aprende a usar o desfibrilador automático. No Brasil não tem muito isso, né? Mas aonde tiver, a pessoa vai saber usar também, porque ela vai aprender a trabalhar isso, né? E a qualidade também varia muito entre os profissionais de saúde. Infelizmente, os profissionais de saúde também precisam treinar. Eu particularmente brinco com isso, mas a gente é um eterno aprendizado, né? Todo dia eu aprendo um pouco. E é verdade, né? A medicina, a área de saúde é isso. A gente vê um caso diferente, a gente vai estudar, a gente vê uma abordagem diferente, um tratamento diferente, vai estudar e vivendo e aprendendo, né? Ediane tem uma pergunta aqui: eram todos os profissionais que fossem trabalhar nas unidades de saúde teriam cursos especiais antes de assumir a função? Então, seria muito bom, viu? Fundamental que todos trabalhassem atendimento em parada, né? Porque uma hora vai ter, né? E, gente, pode ser um familiar, um conhecido nosso, né? Essa é a grande verdade. Parada, qualquer um pode acontecer a qualquer momento, basta estar vivo. Tem jeito. E, de repente você tem um treco, você bate um carro, né? No Brasil tem ainda a chance de levar um tiro aí. Você vai parar no lugar que estiver mais perto. E o profissional que está lá, a gente torce para que seja um profissional que saiba atender. Mas muitas vezes não é o que acontece.
Muitas vezes é um profissional que já está há 24 horas, já saiu de um plantão para o outro, então já é um profissional que está cansado, não comeu direito, são 4 da tarde, não almoçou ainda, mas é um GA que ele vai atender. E sem treinamento, fica pior ainda. Né? É importante treinamento. E aqui fica a sugestão. BLS e o ACLS. BLS é o básico, né? Basic Life Support, que é o suporte básico de vida. E o ACLS, que é o avançado em cardiologia. Tá? Médicos e enfermeiros também. Ó, tem também uma coisa chamada time de resposta rápida. O que é esse time de resposta rápida? Quem trabalha no hospital, se puder ir atrás disso, vale a pena montar em cada um dos hospitais onde vocês trabalham um time de resposta rápida. É um time especializado em atender parada. Ou melhor ainda, em atender pacientes que estão caminhando para uma parada. O ideal desse time é ir buscar pacientes que estão extremamente graves e que estão parando naquele momento. Conclusão do artigo. Sistemas de resposta rápida foram associados a uma redução da mortalidade hospitalar e das paradas cardiopulmonares. Uma meta-análise regressiva não demonstrou redução significativa da mortalidade com a presença de um médico. Olha que interessante, não precisa nem do médico, gente. Porque na parada, o que precisa? Precisa alguém fazer alguma coisa. Precisa comprimir, e precisa dar um choque. Então, não precisa ter um médico necessariamente naquele primeiro momento. Depois que passou aquele primeiro, você vai chamar o médico, vai chamar a enfermeira? Vai, claro. Mas, se alguém já estiver fazendo alguma coisa naquele momento que a pessoa parou, é o mais importante. Tá? Estudos de meta-análise é quando eles juntam todos os estudos parecidos e eles fazem um cálculo estatístico único e chegam a uma conclusão única. Tá? Então, são estudos de estatística muito poderosos e eles conseguem afirmar. Estudos de meta-análise são muito respeitados. Eles conseguem direcionar melhor. Se um estudo de meta-análise fala alguma coisa, é porque provavelmente deva ser real aquilo. Então, não precisa de médico mesmo, não. Tá? Claro, se tiver médico, se tiver enfermeiro, claro que é melhor, não tenha dúvida. Mas não é isso que mais importa. Precisa de alguém fazendo alguma coisa. Isso é que é importante. Percebeu a parada? Chama ajuda e vai comprimir, vai dar choque. Isso é o que mais vai fazer diferença. Está acabando, gente. Foi mais rápido do que a gente programou. Vocês não perguntaram muita coisa. Queria concluir com vocês. Olha só. Então, compressões 30/2, profundidade de 5 para 6 centímetros, não passando de 6 centímetros. Esse é o ideal hoje das compressões no mundo, tá? Frequência cardíaca de 100 a 120. O ideal hoje está caindo em torno de 115, tá? Tem um estudo europeu muito importante que foi publicado recentemente, e eles mostraram que houve uma melhora com batimento em torno de 115, tá? Caindo mesmo para 120. Mas não é para ser mais do que 120. Também não adianta ser 140, gente, porque daí não tem débito suficiente. Mas, aparentemente, um número mágico aí é o 115. E sempre buscar
uma frequência respiratória de 1 a cada 6 segundos, uma frequência respiratória a cada 6 segundos, se tiver entubado, ou então 30/2, você faz 30 compressões e 2 ventilações com máscara, ou boca a boca, se for o caso. E se você tiver entubado, aí você vai fazer 1 a cada 6 segundos de ventilação. Agora, não conseguiu ventilar, não conseguiu entubar, faça pelo menos a compressão, o hands-on. É importantíssimo manter a compressão cardíaca. Não é para parar a compressão, gente. Não é. Tudo o que você for fazer, você para no máximo a compressão por 10 segundos. Vai entubar? 10 segundos. Vai dar choque? 10 segundos. Vai fazer não sei o quê? 10 segundos. Não é para parar de comprimir. Não para. Está cansado? Troca. A não ser que a turma toda, a equipe inteira, entre em exaustão, vai trocando, tá? A chance de CPC, que é aquela classificação neurológica que a gente comentou, 1 e 2, 1 é com mínima de sequela e 2, mínimo a moderada, na ausência de sinais de vida na chegada, na parada. O paciente chegou no pronto-socorro, em assistolia ou AESP, sem nenhum sinal de vida. A chance dele sair sem nenhuma sequela é 0. 0. Ele vai ter sequela. Então, esse paciente que chegou no pronto-socorro sem sinal nenhum de vida e ele está em assistolia, esse paciente, infelizmente, ele não vai sobreviver. E se sobreviver, ele vai sobreviver muito mal. É um paciente que não vai mais voltar a andar, não vai mais ter interação. É um paciente que vai ficar com uma sequela muito grave. Tá? Então, esse paciente em assistolia AESP, ele tem que chegar no pronto-socorro ainda com sinais de vida. E ele só vai chegar com sinais de vida se ele for atendido antes. Esse paciente precisa ser atendido antes. Se o paciente chegar, claro, qualquer um, né? Mas se for um ritmo que dá para dar choque, FVTV sem pulso, também é mínimo, mas ainda aparece aqui 4%. É 0, né? 4% também é nada. Mas ele ainda tem alguma chance bem melhor do que a sistolia, por incrível que pareça. O fato é que esses pacientes, eles precisam chegar já com um atendimento iniciado, porque senão a chance deles é muito, muito, muito baixa. Depois de 30 minutos, chance de retorno é menor do que 5%. Então, a partir de 30 minutos, praticamente ninguém volta. Já é significativo, né? Menor que 5%, é um dado significativo. Mas ainda existe retorno até 80%, 80 minutos depois de uma parada iniciada. Não quer dizer que seja um retorno de qualidade, tá? Mas ele pode voltar, sim, até 60, 70, 80 minutos depois que ele parou. Nós vamos conversar também na última conversa sobre retorno da circulação. Nós vamos falar muito da parte neurológica e essa parte de qualidade da parada é muito importante aí, tá? Doutor Celso, já que falamos em identificação de parada e time de resposta rápida, acho que era legal falar sobre o código azul e laranja, que se perdeu muito na instituição. Então, Carlos, isso daí é um grande problema, tá? Código azul e laranja, gente, são códigos que você tem, são times de resposta rápida, né? E cada um monta de acordo com a própria instituição. De uma maneira geral, o código azul é um código de parada ou de quase parada, quando você tem uma piora muito grave, muito
significativa da qualidade do paciente. Então, o paciente, de repente, está saturando 82%. Por que ele está saturando 82%? É uma saturação que não vai dar muito certo, ele vai afundar, né? A chance de parar aumentou muito. Então, eles chamam o código azul, o código amarelo, o código laranja, vai depender muito da instituição. O código laranja aqui no Veracruz é para áreas administrativas. Então, quando fala código laranja, a gente sabe, código laranja, lavanderia. A gente sabe que está tendo uma ocorrência grave na lavanderia. Então, sai correndo uma equipe que é já pré-estabelecida, sai um, sei lá, da UTI, sai um do pronto-socorro, sai um da enfermaria, sai um do centro cirúrgico, um é médico, outro é enfermeiro, o outro é auxiliar, o outro pega a maleta de emergência e todos eles vão se encontrar no local da parada ou da emergência. Na verdade, agora eu acho que está saindo todo mundo do PS. Quando aciona o código. Lá do Veracruz? Laranja para a área não assistencial, azul para a área assistencial. Aí aciona, já tem uma equipe certinha do PS, que é um técnico, um enfermeiro, um O problema médico, é que desfalca muito isso também. Aí junta com o técnico e um enfermeiro que já estão na área. Se é uma área não assistencial, aí vai só a equipe do PS mesmo. Então, mas isso daí, tudo bem, perfeito. Isso daí é fundamental para você atender casos que fogem à normalidade de um hospital, né? E você ajuda muito o paciente que está piorando. Às vezes o médico passa lá de manhã, vê que ele está mais ou menos, e vai embora, evolui, amanhã eu vejo melhor, e à noite ele afunda, por exemplo. E não tem, o médico não está mais lá, entendeu? O médico foi embora. Chama quem? Chama o código azul. Você tem uma equipe para avaliar. O hospital vai direcionar isso. Então, no Veracruz, a Bianca falou que está saindo tudo do PS. Eu também acho errado sair tudo de um lugar, só porque você desfalca o lugar. Você tira 3 pessoas que estão trabalhando num único lugar, é ruim. Mas se o setor aguentar firme, tudo bem. Agora, é muito comum sair um de cada lugar, eles se juntam e vão dar um suporte para esse atendimento. É coisa de 15, 20 minutos e depois volta, entendeu? Lá você já atende, já resolve, tem que entubar, entuba, parou, tem que fazer a compressão, você já dá o choque, o que for, e já direciona para, vai para a UTI, vai para tal lugar, vai para, sei lá, vai para o centro cirúrgico, vai para onde tiver que ir, entendeu? Você já direciona. Então, não demora muito. E você não espera a pessoa parar. Ou, se parou, você atende mais rápido. Ele não vai ser descoberto lá às 5 da manhã, já frio, né? Duro na enfermaria, como às vezes acontece, porque fica largado lá. Você perceber que está afundando, você já chama e pede ajuda. Agora, o Carlos falou uma coisa, e é verdade. Isso vai muito da instituição querer manter isso, né? E vai muito da gente também, viu, Carlos? A gente cobrar isso. Porque se a gente não cobrar também, vai ficando por isso mesmo. Vai ficando, e aí já viu, né? Uma coisa que o paciente que sofre. E é uma pena, porque a gente está na saúde justamente para trazer saúde para as pessoas. E se não conseguir, pelo menos trazer conforto, não para abandonar, né? Um paciente que morre às 4 da manhã, duro, e é descoberto já de madrugazinha, às 6, 7 da manhã na visita, e está já duro, gelado, é uma pena, não é para acontecer isso, não pode acontecer isso, né? Ele não parou de repente, alguma coisa aconteceu antes, algum sinal, aquele gráfico que a gente comentou no final. A parada no hospital, no começo, a parada no hospital, ela tem um certo grau de aviso, ela vai mostrando, o paciente vai mostrando que está afundando, que está piorando. É diferente da
parada fora do hospital, na casa. Parada na casa é de repente. A pessoa caiu, bateu a cabeça, desmaiou e parou. A pessoa teve um derrame, a pessoa teve uma dor no peito, de repente desmaiou, caiu, foi ver, estava morta. Então, é muito de repente. No hospital, não. A pessoa vai afundando, você vai percebendo que ela está ficando cada vez pior, né? Então, isso você pode se precaver e trabalhar em cima disso. Lembrar, gente, tempo é vida. A gente precisa ser ágil. Não precisa ser nervoso. A gente precisa ser ágil. Uma coisa que eu sempre falo, a parada, a pessoa morreu. Tá? Ela parou, o cara morreu. Mas ele tem uma chance ainda de voltar. E é a gente que tem essa chance na mão. Então, não adianta ficar enrolando. A gente tem que agir rápido. Sem nervoso, sem ansiedade, sem ficar doido. Mas a gente tem que ser ágil. E o melhor jeito de fazer a coisa com agilidade é estando treinado. Então, temos todos que treinar. É o que a gente está fazendo aqui, não é isso? Treinando. Muito bom. Importante. Queria agradecer a todos. Hoje a gente acaba aqui.